Fala aí, pessoal, tranquilo? Eu recebi diversos pedidos aqui de pessoas pedindo que eu montasse junto com elas aí uma carteira de fundos imobiliários. E é exatamente isso que eu vou fazer no vídeo de hoje com vocês. Nós vamos montar juntos uma carteira que consiga suportar aí crises, que continue te gerando renda e que não faça você perder o sono à noite. Hoje eu vou te ensinar como montar uma carteira de fundos imobiliários buscando segurança e bons dividendos. Afinal, a gente tem que unir o útil ao agradável. E eu vou apresentar aqui para vocês alguns bons ativos para você botar nessa sua carteira. Mas já quero deixar observado aqui desde o começo que isso não é nenhum tipo de recomendação de investimento. E antes de tudo, já deixa aquele like aqui no vídeo para não esquecer. Se você não é inscrito no canal, já se inscreve para me dar aquela moral e para você não perder mais nenhum conteúdo como esse. E bora pro vídeo. E vamos lá. Basicamente, quem investe em fundos imobiliários busca uma única coisa, né? Ou uma coisa principal, que é a geração de renda passiva. E o que é essa renda passiva? Simplesmente é dinheiro caindo na sua conta todo santo mês sem que você precise fazer nada para isso. E se a pessoa está investindo em alguma coisa buscando receber renda todos os meses, então ela está buscando também segurança. Ela não quer ficar se arriscando, não quer ficar perdendo sono, não quer ficar com medo de perder aquele dinheiro que ela investiu. Ela quer investir e receber aquela rendinha passiva dela ali, viver tranquilo e já era. Para ela já tá bom. Se você está buscando aí se alavancar, está buscando se arriscar, vai para as ações, investe lá e busca retornos maiores. Aqui nesse vídeo eu estou buscando bater na tecla aí da segurança e de receber os dividendos. E para você ter aí essa segurança e tranquilidade, você tem que entender e aprender quais são os principais tópicos para você investir em fundos imobiliários. Bem, o primeiro de tudo, a gente mora no Brasil. E quem mora aqui, normalmente investe aqui. É lógico, vão ter pessoas aí que vão investir internacionalmente, vão investir nos Estados Unidos, na Europa. E beleza, isso aí é bom, é ótimo para diversificar e automaticamente também para aumentar a segurança do seu investimento. Mas nesse vídeo aqui a gente vai focar no mercado Brasil. E aqui no Brasil, né, por sua vez, estamos expostos a diversos problemas e diversas crises praticamente constantemente. Mas essas crises, elas não são somente coisas ruins, elas podem vir a se tornar grandes oportunidades dependendo de como você analisar elas. Alguns exemplos aí dessas crises que a gente enfrenta aí diariamente são volatilidade externa, inflação, crises políticas, crises econômicas, incertezas, ameaças aí no quesito tributação dos dividendos. O governo sempre querendo aumentar a quantidade de imposto aí que eles vão sugar do povo. Quando se fala de crise aí, a gente pode até dizer que o brasileiro é PhD nesse tipo de coisa. Logo, quando você pensar em montar a sua carteira, você vai ter que pensar em aplicações e investimentos que suportem todos esses tipos de crise. O primeiro ponto aí, o ponto principal que a gente vai abordar é a solidez do seu ativo. Você não pode investir em uma coisa simplesmente olhando o quanto ela vai pagar para você. Por exemplo, você chega lá, vai num site de análise de fundos imobiliários e filtra lá pelos que têm o maior dividend yield, os que pagaram mais no último ano. Não necessariamente o fundo que pagou mais é o melhor fundo, até porque você tem que entender o porquê que ele está pagando tanto, qual atividade esse fundo exerce. Será que essa atividade aí ela se sustenta no longo prazo? Será que esse fundo vai conseguir continuar me pagando essa remuneração alta no longo prazo? É lógico, pessoal, que existem ótimos fundos aí que pagam bem, e são esses fundos que a gente tem que procurar investir. A única coisa é, não invistam somente pensando no retorno. Não invistam em um fundo somente porque ele paga muito. Entendam no que vocês estão investindo. Entendam no que está por trás daquele código daquele fundo. Qual é a estrutura que está por trás de tudo aquilo? Outro ponto também, um segundo ponto muito importante aí, é você entender qual o seu perfil de investidor. Vamos focar aqui, estamos falando de fundos imobiliários, né? Então vamos focar. Qual o seu perfil de investidor em fundos imobiliários? Eu quero ser dono de imóveis, eu quero viver de aluguéis. Então o seu perfil é de uma pessoa que investe em fundos de tijolo. É uma pessoa um pouco mais conservadora, diferentemente da pessoa aí que é mais arrojada e que tem o foco total em sempre querer receber mais. Esse tipo de pessoa ela vai ser mais focada aí nos fundos de papéis, por exemplo. Uma coisa importante é se ressaltar aqui, pessoal, que você não vai focar somente, por exemplo, eu sou conservador, quero investir em imóvel, vou investir somente em fundo de tijolo. Não, você tem que diversificar. É lógico que é conservador, foca a maior parte da sua carteira em fundos de tijolo, mas sempre reserve ali um percentual para você colocar em papel. Até porque uma carteira diversificada que englobe diversos setores é uma carteira que vai te trazer mais segurança e mais tranquilidade.
Basicamente, a única coisa que muda de acordo com o seu perfil é como você vai alocar essa carteira. Se você é mais conservador, você aloca a carteira de forma que a maior parte dela fique em tijolo. Se você é mais arrojado, aloca ela de uma forma que ela fique mais concentrada em papel. Ah, eu não sei qual é o meu perfil, eu não sei se eu sou arrojado, eu não sei se eu sou conservador. Coloca 50-50. 50% dos recursos da sua carteira em fundos de tijolo, 50% dos recursos em fundos de papel. Já vai ser uma carteira ok, ela vai estar equilibrada ali entre os setores dos fundos e você vai conseguir ter uma diversificação aí, mesmo que básica, né? Mas você já vai conseguir diversificar. Até que você ganhe experiência suficiente para você decidir o que vai te deixar confortável. No longo desse período aí, você vai conseguir definir se você fica mais confortável com uma alocação maior em papel ou mais confortável com uma alocação maior em fundos de tijolo. E como eu prometi aí desde o começo do vídeo, vamos então montar aí a nossa carteira. Essa carteira aqui eu estou usando como exemplo aí o de 50% tijolo, 50% papel, beleza? O primeiro fundo aí que eu vou trazer para a gente é o VRTA11. Ele é um fundo de papel e ele investe aí em CRIs, que são os certificados de recebíveis imobiliários. Vamos dar aqui uma olhada nos indicadores desse fundo. Vamos então aí analisar aqui os indicadores do primeiro fundo aí, o VRTA11. Primeiro aí, ele está sendo negociado atualmente aí por R$ 87,06. Você pode perceber aí que o dividend yield dele é de 14,67%. É um dividend yield muito bom, está mais alto aí do que a Selic. Outra coisa importante também para a gente analisar aqui, né, de indicadores é o P sobre VP, que significa preço sobre valor patrimonial. O que significa isso? O que significa esse indicador aqui de 0,96? Significa o seguinte: o preço é o quanto a cota está sendo negociada, dividido pelo valor patrimonial, que realmente vale aquele fundo, né? O valor intrínseco aqui da cota. Quando esse indicador estiver abaixo de 1, que é o caso aqui, significa que você está pagando por esse fundo menos do que o que ele realmente vale. Se esse P sobre VP estiver maior do que 1, significa que você está pagando por esse fundo mais do que o que ele vale. Então aqui, ó, 0,96 tá ok, tá bom esse indicador. Outro ponto interessante para você se atentar aqui é na liquidez média diária, que foi aqui de R$ 2 milhões. Isso aqui foi negociado no dia. O que significa liquidez? É o quão rápido você consegue transformar esse ativo, transformar esse papel em dinheiro. Até porque se você precisar, eu quero vender, aloprei e não quero mais investir. Vendi, com certeza, que a não ser que você tenha muito mais do que 2 milhões investido nesse fundo, com certeza você vai conseguir se livrar dessas cotas, né? Transformar elas em dinheiro no único dia ali de forma rápida. Vamos aqui também, né, por que importa, né, que foram os rendimentos. Você pode ver que ele pagou aqui um último rendimento no valor de R$1. E vamos descer aqui, ó. Aqui são os últimos anos, né? O máximo. Você pode ver que esse fundo ele veio pagando aqui desde 2016 e ele nunca falhou. Ele sempre pagou. Oscilou os valores, é claro, teve meses que ele pagou mais, como pode ver aqui. Teve um mês aqui de dezembro de 2018 que ele pagou R$2 dividendo por cada cota. Mas ele sempre pagou, ele nunca ficou sem pagar. O nosso próximo fundo aí, o segundo fundo da carteira é o IRDM11. Um fundo também de papel e que também investe aí em certificados de recebíveis imobiliários. Uma cota está sendo negociada aí R$ 90,71. O dividend yield dele também, ó, 14,48%, um dividend yield também muito bom, que é o dividend yield aí é a média dos últimos 12 meses do quanto ele pagou. Então também está excelente. Vamos descer aqui. Já vamos bater aqui, ó, P sobre VP, 0,98. Está mais alto do que o anterior, mas ainda assim está abaixo de 1. Tá ok. Liquidez média diária aqui também, ó, R$4 milhões. Então a liquidez desse fundo aqui é até maior do que o fundo anterior. Também tá ok, excelente. Vamos bater aqui nos rendimentos, né? Você pode ver que os rendimentos eles oscilam bastante. Essa característica de oscilar é muito comum nos fundos de papel. Por isso que eu volto a bater na tecla de você entender qual o seu perfil de investidor. Se você quer, ó, ser um cara que vai ter aquela certa constância, né, quase que constante o pagamento de rendimentos naquele mesmo valor, você tem que focar em investir numa carteira que tem uma concentração maior em tijolo. Ah, não, eu quero ganhar mais, eu quero arriscar.
Beleza, fundo de papel. Você pode ver aqui, ó, teve meses aqui no começo, né, 2018, quando ele começou a pagar, você pode ver aqui que ele pagou 35 centavos e teve meses aqui, vou pegar o maior mês como exemplo, que ele pagou R$1,59. Então é algo que oscila bastante, pode ter meses que você vai ganhar mais, meses que você pode ganhar menos. Isso é uma característica aqui dos fundos de papel. Vamos aí para o nosso terceiro fundo, o fundo HGLG11, um fundo aí de tijolo, primeiro fundo de tijolo aqui da nossa carteira, e é um fundo que atua no setor aí de galpões logísticos. Esse fundo aqui, cara, eu vou dizer para vocês que é o melhor fundo de galpões que a gente tem hoje aqui no mercado, beleza? Ele é um excelente fundo. Vamos lá, hoje em dia cada cota está sendo negociada pelo valor de R$160. O dividend yield dele é um pouco mais baixo do que os dividend yields dos fundos de papel. Isso por quê, gente? Vamos lá, volta a bater. Fundo de papel oscila, tende a pagar mais. Normalmente, tá? Não é regra, mas normalmente os fundos de tijolo pagam menos do que os fundos de papel. Por quê? Os fundos de tijolo, eles focam em ter uma constância, em sempre te pagar aquele rendimento, para você meio que ter uma renda constante. Logo, eles tendem a abrir mão de uma rentabilidade maior para ter um pouco mais de segurança e poder trazer para você essa constância. Por isso aqui um dividend yield menor. Eu vou descer aqui já para trazer os próximos indicadores. Vamos lá. P sobre VP está acima de 1. Ou, nossa, está acima de 1, já não vou comprar esse fundo. Não, você tem que entender todo um contexto. HGLG, um ótimo fundo. Lógico que ele vai ser negociado por um valor mais alto. Se aquela coisa é boa, todo mundo quer ter, automaticamente vai ter que se pagar um pouco mais por ela. Mas também não está muito acima. 1,05, não está muito acima, está 0,5 mais alto ali do que 1. Compensa comprar, beleza? Liquidez diária, que vocês também podem ver que é muito alta, é um fundo muito negociado. E vamos lá, rendimentos, né? A parte mais interessante. Vocês podem ver aqui que, diferentemente aí dos fundos de papel que eu citei, que era aquele gráfico louco, subindo e descendo, você pode ver aqui, o gráfico deles transmite uma constância. É basicamente sempre o mesmo valor. Aconteceu de abaixar aqui, mas manteve-se a constância e retomou os valores. Tem meses também que ele paga mais? Sim, mas é muito difícil você ficar sem receber num fundo de tijolo. Acontece? Acontece. Inclusive aqui na frente eu vou mostrar um exemplo para vocês. Mas vocês podem ver que é um fundo bem mais constante. Nosso próximo fundo aí, nosso quarto fundo, o XPML11. Ele também é um fundo de tijolo, porém ele investe no setor aqui de shoppings. É um fundo que é dono de shoppings. Vamos lá, cada cota hoje está sendo negociada pelo valor de R$101 e um dividend yield aí de 8,75. Nossa, esse dividend yield está muito baixo. Calma que eu vou explicar para vocês o que aconteceu com esse fundo, o que afetou ele para ele ficar com esse dividend yield aí tão baixo. Vamos lá, vamos aqui já para o nosso indicador aqui do P sobre VP, pode ver que ele está 0,99, está abaixo de 1 ali, mas já está quase encostando no 1. Mas tranquilo, é um bom fundo também. Liquidez média diária dele é de 3 milhões, liquidez excelente. Vamos lá, rendimentos, né? Dividendos do XPML 11. Vocês podem ver aqui que no ano de 2020 ficou essa brecha aqui, ficou sem pagar. Isso por quê? Época do Covid aí, gente, muito shopping fechado, muita loja fechando, saindo, parando de pagar aluguel. Então, essa época aqui foi uma época que o setor de shoppings foi muito abalado. Então, ele ficou sem pagar. Devido a que é o ano de 2020 e a recuperação desse setor aí no ano de 2021, foi quando ele começou aí a recuperar, isso é que acabou causando esse dividend yield tão baixo. Você pode ver aqui que em 2022 ele já recuperou o patamar dos anos antes do Covid, e inclusive aumentou o pagamento, ou seja, o setor voltou e voltou com força. Então sim, gente, pode acontecer do fundo parar de pagar em algum período, ou acontecer dele não pagar por determinado período. Por isso que você tem que investir em bons fundos e que sejam diversificados, porque você quer sempre estar recebendo, você não quer que essa sua renda seja abalada, mas você tem que estar ciente de que isso pode acontecer. Por isso também que a gente bate na tecla de ter uma carteira diversificada. Por quê? Putz, parei de receber desse fundo, mas os seus outros fundos, que nem o
o VRTA11, o IRDM, o HGLG, eles continuaram pagando. Então você não vai ficar sem ter aquela renda. Ela pode diminuir, mas você vai continuar recebendo ela. Vamos aí para o nosso próximo fundo, o nosso quinto e último fundo, que é o HGR11. Ele também é um fundo de tijolo, porém ele é voltado aí para os escritórios, para o setor de escritórios. É o famoso setor aí de lajes corporativas. Você pode perceber aqui que o dividend yield também foi baixo dele, por quê? Justamente por conta também do que aconteceu com o setor de shoppings. Acabou ficando fechado, muitos aí pararam de pagar os aluguéis na época do Covid. Então foram dois setores aí que foram muito abalados na época do Covid. Mas vamos lá, vamos voltar aqui para o nosso próximo indicador, que é o P sobre VP. Você pode ver que ele está bem em conta, está 0,70, porque esse setor está se recuperando. Então, pouca gente está negociando, então os valores ainda estão baixos, então compensa entrar nele agora. Você pode ver que a liquidez também está em 1 milhão, ou seja, é um setor que ainda está voltando a se reerguer pós-Covid. Você pode ver aqui nos rendimentos, aqui nos dividendos, que eles são constantes, porém aqui, né, devido ao Covid, eles tiveram uma queda em 2020. Essa queda aí acabou abalando aí também no cálculo do dividend yield desse fundo. Bem, pessoal, esses aí são os fundos que eu trouxe aí para fazer parte da nossa carteira. Se eu esqueci algum bom fundo ou tem algum bom fundo imobiliário aí que você considera ele como uma excelente opção de investimento, deixa aí nos comentários que a gente vai analisar. Se você ficou até agora e não deixou o like, já deixa o like aí para dar essa ajuda para o canal. Se você também não é inscrito e também gostou do conteúdo, gostou do jeito que eu explico aqui, esse jeito meio louco, já se inscreve no canal também para transmitir o seu apoio. E se você não sabe nada sobre investir, quer aprender a investir do zero, eu tenho uma série aqui no canal onde eu te ensino de forma 100% gratuita como começar a investir do zero. Eu vou deixar ela aqui em cima para você assistir.